O Inter recebe o Atlético Mineiro no Beira-Rio, já com a vaga garantida na Libertadores, mas fora de campo, o clube é investigado pelo desvio de 13 milhões de reais na gestão do ex-presidente Vitório Pífero. Na semana passada, a gente mostrou aqui como funcionava um esquema com o uso de notas frias. Agora, o Ministério Público descobriu fraudes no departamento jurídico do clube, envolvendo multas e acordos trabalhistas. E um ex-dirigente é acusado por Felipe Melo, volante do Palmeiras, de ter se apropriado de investimentos milionários. Um advogado bem-sucedido, dono de negócios milionários no Rio Grande do Sul. Eu tinha 50 milhões em imóveis antes de pisar no Internacional. Para o Ministério Público, esse patrimônio pode ter aumentado ilegalmente, depois que Marcelo Castro passou pela direção do Internacional. Ele foi vice-presidente jurídico do clube em 2015. O convite veio do então presidente Vitório Pífero, denunciado pelo MP por estelionato e organização criminosa. Marcelo Castro ficou apenas 7 meses no cargo, tempo suficiente, segundo os promotores, para lesar os cofres do Inter. O Marcelo Castro, na condição de vice jurídico, fazia acordos trabalhistas com determinados jogadores. No momento inadequado, ele antecipava esses acordos e, mais do que isso, a primeira parcela desses acordos, de alguma forma, revertia em favor dele. Pelo menos 2 acordos foram fraudados, segundo o MP. Um deles com o ex-jogador Christian, ídolo da torcida no fim dos anos 90. Revelado pelo Inter, voltou ao clube em 2007, período em que alega não ter recebido tudo o que deveria. Em 2014, a Justiça deu ganho de causa a Christian numa ação trabalhista. No ano seguinte, Christian procurou o departamento jurídico do Inter para um acordo. Marcelo Castro comandou a negociação. Nela ficou definido que o Inter pagaria R$360 mil ao atleta. A primeira parcela, de R$70 mil, seria dividida em 2 cheques. Mas, a pedido de Christian, os cheques foram depositados na conta de uma terceira pessoa, Geórgio Chies. Com base em quebras de sigilos bancário e fiscal, os promotores descobriram que Chies trabalhou na Argos do Brasil Consultoria, uma empresa que seria usada por Marcelo Castro para ocultar patrimônios. Chies foi usado pelo ex-dirigente para receber parte do dinheiro que deveria ir para o ex-jogador. Essa dissimulação, a utilização de interpostas pessoas, de laranjas, de testas de ferro, para dificultar que possa ser localizada a destinação dos valores ou a origem dos valores, é justamente o que caracteriza o crime de lavagem de dinheiro. Em depoimento dado ao Ministério Público, Christian confirmou que repassou parte do que receberia para o então vice-presidente jurídico do Inter. O ex-atleta alegou que o repasse teria ocorrido para quitar serviços de Marcelo Castro como advogado pessoal. Por enquanto, o ex-atacante foi ouvido na condição de testemunha, mas os promotores não descartam a participação dele no acordo que teria lesado o clube. Nós falamos com Christian por telefone, mas ele não quis se pronunciar sobre o assunto. Já Geórgio Chies não foi localizado. Outro caso sob investigação de fraude é o acordo trabalhista entre o zagueiro Dani Moraes e o Inter, também em 2015. A indenização chegou a R$918 mil. O jogador receberia esse valor parcelado, R$138 mil em 4 cheques e o restante em 36 meses. A investigação aponta que os 4 cheques que deveriam ir para Dani Moraes foram repassados a Henrique Gershenson. Esse Henrique é vinculado ao Marcelo, ele tem um dos locais em que ele trabalha é o próprio escritório do Marcelo, ele tem sociedade com familiares do Marcelo e esse intermediário, casualmente, é um sócio informal do Marcelo, que recebeu esses valores a esse título de intermediário, mas que depois esses valores foram sendo manuseados, que chegasse ao patrimônio direto ou indireto do próprio Marcelo. O esquema funcionava assim. O Inter repassava os cheques para uma empresa da família de Henrique. Depois seguia para outras 2 empresas, a Montenegro Participações e a Argos do Brasil. Ambas seriam operadas por Marcelo Castro. Procuramos Dani Moraes, mas o zagueiro que está no Santa Cruz não quis falar. Também tentamos contato com Henrique Gershenson, mas ele não nos atendeu. Para o Ministério Público, o acordo com os jogadores não foi a única maneira encontrada por Marcelo Castro de tirar dinheiro do Inter. Uma suposta dívida paga pelo clube a um sindicato ligado ao ex-dirigente
também levantou suspeita. Em 2015, Marcelo acumulou os cargos de dirigente do Inter e secretário-geral do Sindicato das Entidades de Cultura Física do Rio Grande do Sul. Na época, o Sindiclubes, como é chamado, cobrou do Inter R$1.600.000. A dívida seria por contribuições sindicais não pagas pelo clube. Há uma dúvida sobre a legitimidade do Sindiclubes em efetuar essa cobrança. Há uma dúvida em relação ao valor e, principalmente, a dúvida maior delas é o destino desses valores, que deveriam ser para os Sindiclubes, já que está cobrando. E não foram. Acabaram sendo direcionados para empresas relacionadas ao Marcelo Castro. A suposta dívida foi paga em 6 cheques. Um deles, de R$266.000, caiu na conta da Argos Consultoria. Fomos até a sede da empresa, no centro de Porto Alegre. Pedimos para falar com Marcelo Castro. Ele nos recebeu, mas não aceitou gravar a entrevista. Permitiu somente que o áudio da conversa fosse gravado. O ex-dirigente do Inter se defendeu das acusações. Eu posso te afirmar, Fred, que qualquer acordo feito na minha gestão no Internacional, todos foram benéficos ao clube. Todos. O Inter não teria sido o único a ser prejudicado por Marcelo Castro. O volante Felipe Melo, do Palmeiras, alega ter sido enganado pelo advogado. A esposa de Felipe é prima da esposa de Marcelo Castro. Até o mês passado, Marcelo cuidava de todos os assuntos jurídicos envolvendo investimentos do jogador. Mas um negócio frustrado rompeu a ligação entre os dois. Em outubro, começou a funcionar em Porto Alegre a Clínica Dr. Melo, onde eram oferecidas consultas a preços populares. Felipe Melo investiu R$580.000. Até pouco tempo atrás eu achava que era sócio da empresa. O jogador até aparece como dono da empresa, num contrato assinado por ele. Só que esse documento nunca foi registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul ou em cartório. A gente fica muito triste por ter sido enganado de alguém tão perto, né? Acaba sendo família nossa, a gente fica muito triste. E com certeza a gente está fazendo todo o possível, juridicamente falando, para reaver tudo que nos foi tirado, né? Na verdade, a Clínica Melo está em nome de terceiros, que, segundo as investigações, seriam usados como laranjas por Marcelo Castro. No site da Receita Federal, ela pertence a Alfredo Wojcik e João Aldomiro Nascimento. Alfredo Wojcik faz bico de entregador nessa sorveteria, em uma das regiões mais pobres de Porto Alegre, o Campo da Tuca. Apesar de ainda constar como proprietário, Wojcik afirma que nunca pisou na clínica. Mas o lote pode ter sido usado? Não, eu acredito que sim, né? Mas eu fiz de boa fé, vendi o troço, pra mim estava vendido. Antes de virar a Clínica Dr. Melo, o negócio de Wojcik estava registrado como um restaurante. Ele alega ter vendido esse registro da empresa no início do ano. Eu disse que eu estava desempregado e eu tinha uma empresa de muitos e muitos anos parada e ele disse assim, eu tenho o meu advogado, posso vender, se eu quiser eu ofereço para ele. Eu só assinei esse papel, entendeu? Quanto o senhor recebeu? R$500. João Aldomiro também consta como um dos donos. Tentamos contato, mas ele não atendeu a reportagem. Aldomiro presta serviços para a Argos do Brasil e para Montenegro Participações, empresas usadas por Marcelo para receber parte do acordo trabalhista do zagueiro Dani Moraes. A Montenegro é um fundo de investimentos, com sede neste prédio em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre. Na Montenegro, Felipe Melo diz ter feito um investimento milionário por indicação de Marcelo Castro. Nos indicou para mim e para minha esposa, para nós colocarmos um dinheiro, né? Assim como coloca em qualquer banco, investir um dinheiro. Quanto foi investido? Foi investido R$4.900.000, né, naquele momento. O jogador diz ter recebido rendimentos da aplicação até fevereiro, época em que começou a desconfiar de Marcelo Castro. Minha esposa perguntou para Marcelo o porquê. Como eu falei, ele mais uma vez falou para nós ficarmos tranquilos que ele tinha investido 3 vezes mais e passou o contato do Aldo, que a gente queria ser o Aldomiro. E a maioria das vezes que ligava, um dia eu estava na Bahia e o sinal não estava muito legal, o outro dia não atendia o telefone. Para o Ministério Público, Marcelo Castro usa a Montenegro para esconder patrimônios decorrentes de fraudes. A existência da Argos, da Montenegro e de outras empresas que, na prática, são do Marcelo, embora ele não integre o quadro social das empresas,
pode representar um indicativo muito importante, né, de lavagem de dinheiro e blindagem patrimonial. No encontro que tivemos com Marcelo, ele disse que ocultou o nome de Felipe Melo na clínica a mando do jogador. O modus operandi dele é esse. Tô referindo e provando. Em outras 2 empresas, ele utilizou terceiros. Eu não chamo de laranja. Ele deve ter um motivo para botar em terceiro. É totalmente sem fundamento, não existe. Tudo que eu tenho, não tem para quem entrar numa situação oculta. Tudo que eu tenho, eu gosto de passar e gosto, inclusive, de usar a minha imagem nas coisas que eu tenho. A clínica Dr. Melo funcionou apenas por um mês. Em novembro, encerrou as atividades. Na última terça-feira, Felipe Melo foi ouvido pelo Ministério Público. É mais um capítulo da investigação que começou no Inter e já rompeu as barreiras do futebol.